Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais uma semana de leitura da palavra. Uma semana onde a gente vai mergulhar na palavra de Deus, onde vai ser ensinado pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe muito. Começa mais essa semana de leitura bíblica. Que Deus possa nos abençoar, consagrar essa leitura na presença dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Que o Espírito Santo fale conosco. Dá um oi aí, diz da onde você está, onde você nos acompanha. Estamos no dia 29 de 100. Quase chegando a 30 dias de leitura ininterrupta. Que Deus abençoe teu dia, que seja cheio da glória e da presença de Deus. De onde você está? Qual é a tua igreja? Escreve aí também que igreja você frequenta. Viemos de cultos abençoados no final de semana. Na Conectados, Deus se derramou, falou conosco muito sobrenaturalmente. Foi culto de ceia, foi bênção demais. A gente está na Conectados esse fim de semana. Glória a Deus. 2 cultos cheios de pessoas, cheios de pessoas sedentas de receber de Deus. A gente ouviu sobre o pequeno ajuste, foi bênção demais. Tem gente aqui, então, Ponte Alta, Brasília, Distrito Federal, Atenas, Grécia, tô vendo gente lá na França, gente que é da Conectados, Avivamento Bíblico de Londrina, Igreja da Fazenda, aqui na Fazenda Rio Grande, Londrina, Avivamento Bíblico, muito bem. Me fala aí o nome da tua igreja, de onde você é, olha lá, Curitiba, Conectados, tem vários da Conectados aqui, que bênção demais a gente estar junto, né? Conectados Curitiba, muitas pessoas aqui da família aqui de Curitiba, glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo venha sobre nós. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP, aí Deus te abençoe demais. Presidente Prudente São Paulo, muitas pessoas aqui da Conectados estão falando. Lagoinha de São Paulo, Deus te abençoe. Comunidade Missionária de Salvador, Deus abençoe, muito bem, gente. Quantas pessoas são da Conectados Online? PIB de Rio Grande da Serra, Deus abençoe. ICT São Paulo, quantas igrejas, Igreja Internacional da Graça de Deus, Alvorada, Rio Grande do Sul também, Fazenda, IDF, Brasília, Deus te abençoe aí. Muitas pessoas, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti agora em nome de Jesus Cristo, pedindo que a Tua presença venha, nos invada, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós escutemos a Tua palavra agora, Senhor, e a Tua palavra nos seja direção, alimento e instrução, Pai. Fala conosco hoje de forma sobrenatural, nos direciona. Em nome de Jesus Cristo eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tem gente da Assembleia de Deus de Atenas, tem gente aqui de Visitei a Conectados, uma bênção, Deus abençoe. Constantina, de Rio Grande do Sul, Igreja da Graça, Igreja Vivendo o Poder da Palavra. Meu Deus, quantas igrejas aqui, meu Senhor, que Brado Church, Presidente Prudente, Lagoinha, Portimão, tem gente da Conectados Online, mora em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, muitas pessoas, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, Batista Atitude de Brasília, Deus te abençoe. Igreja Vivendo o Poder da Palavra, já coloquei aqui, Cris Bispo, Deus abençoe, Xaxim, assim vai, gente. Vamos nessa. Pega a palavra de Deus aí. Nós vamos começar hoje um novo livro das Escrituras. Vamos para 1 Crônicas, o primeiro livro das Crônicas. 1º e 2º Crônicas, na verdade, poderia ser um livro só, assim como 1º e 2º Reis, porque eles só contam uma história na sequência e a gente poderia dividir, ou foi dividido na Septuaginta para melhor compreensão, tá? E aí a gente vai começar a ler 1º e 2º Crônicas e vai ver, cara, por que será que há necessidade de se reproduzir ou repetir as histórias que ele acabou de contar em 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel? Por que a necessidade dessa repetição? O que nós vamos entender agora é o que se fala sobre cronologia bíblica. A maneira que os livros estão dispostos não necessariamente é a cronologia do acontecimento dos eventos. Por quê? Nós terminamos agora de ler 1º e 2º Reis com Israel e Judá indo para o exílio. Israel indo para o exílio da Assíria, Judá indo para o exílio da Babilônia. E você fala, poxa, mas por que ele vai recontar as histórias? 1º e 2º Crônicas está sendo escrito para um outro tipo de público. 1º e 2º Reis foi escrito para a comunidade que estava no exílio, para que quem estivesse no exílio pudesse ler. 1º e 2º Crônicas está sendo escrito para a comunidade pós-exílica, ou seja, depois dos 70 anos de cativeiro, já estou dando spoiler do tempo que o cativeiro vai durar, a geração que voltou para Jerusalém, que está agora reconstruindo a nação, reconstruindo a cidade. Esta geração
está lendo, e para essa geração está escrito primeiro e segundo Crônicas. Então é outra geração, com outro autor. Evidente que as histórias vão ser as mesmas, mas o ponto de vista é outro. Se a gente fosse olhar, na verdade, de maneira cronológica, só para que você entenda, se a gente for colocar cronologia, primeiro e segundo Crônicas viria depois de Esdras, de Neemias, de Esther e de Daniel. São livros que a gente nem chegou lá. Seria depois desse, porque todos esses que eu falei são profetas que ou falaram do exílio, ou inclusive viveram no exílio. Primeiro e segundo Crônicas vem depois de tudo isso. Na disposição bíblica, do jeito que ela foi feita, ele está entre os livros históricos, por isso que ele é colocado junto aqui. Na verdade, os últimos livros históricos aqui, e antes de começar os proféticos. Então, só para que você entenda e fala, poxa, às vezes você lê e fala, acabei de ler essa história, está sendo contada de novo. Não é uma repetição simplesmente na ordem cronológica. É uma repetição para uma outra geração. O autor de 1 Crônicas é desconhecido, mas grande parte das linhas teológicas e históricas atribui a Esdras. Quem foi Esdras? Um escriba, mas também um profeta para Israel. Profeta antes ou durante o exílio e pós-exílio. Nós vamos ter, inclusive, lá na frente, um livro, um profeta menor, Esdras. Nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos chegar lá na frente. O principal objetivo de quem escreveu 1 e 2 Crônicas era encorajar, mas também exortar os que voltaram no cativeiro, mostrando que Judá ainda tinha esperança natural e espiritual. Então, a diferença de 1 Reis e 2 Reis é que 1 Reis e 2 Reis ele fala de Israel e Judá. A gente viveu isso várias vezes, né? Então, em Israel acontecia isso, em Judá acontecia aquilo outro. 1 e 2 Crônicas, o foco é somente Judá. Ele está escrevendo sobre a história de Judá, sobre a linhagem de Judá, sobre a esperança que Judá viveria. Então ele não vai falar do reinado dos reis de Israel, ele vai se focar nos reis de Judá. Como ele está fazendo um resumo para uma próxima geração, nós vamos perceber que os primeiros capítulos de hoje, ele vai só falar sobre as linhagens, as descendências. Porque é importante, nossa frase de hoje é importante conhecer a história. Essa é a nossa frase de hoje. Quem conhece a história sabe o que Deus já fez, sabe o tamanho das coisas que Deus já fez, o tamanho das bênçãos que Deus já derramou e por isso está sempre preparado para continuar avançando. Então é importante conhecer a história. Saiba o que Deus fez, saiba o que Deus fez na tua linhagem, saiba o que Deus fez na tua família, saiba o que Deus fez na tua igreja, saiba a história que você está inserido. É importante conhecer a história. Então nós vamos ver ele falando de linhagens, de descendências, de tribos, de pessoas, para que o povo conhecesse a história. Lembre-se comigo que eles não tinham computador para pesquisar. Não tinha nem livro para ler sequer, a não ser a tradição oral e agora os livros começando a ser escritos. Então, ele está escrevendo 1 e 2 Crônicas para a geração que volta do exílio. Então, a gente está tendo um spoiler que o exílio não durou para sempre, o exílio acabou. Eu sei que às vezes você pode se confundir na leitura porque você acabou de ler que o exílio começou e agora a gente já está lendo um livro que foi escrito para quem chegou do exílio. Ele não vai contar como o exílio acabou, ele não vai ter essa preocupação porque ele está escrevendo para uma geração que viveu aquilo. Quando a gente vai ler lá na frente outros livros, a gente vai ver como o exílio acabou, tá bom? Bem, ele vai fazer então um resumo da história, só que ele vai começar desde Adão, em 1 Crônicas, até a morte de Davi. É muita história para ser contada, porque são os 10 primeiros livros da Bíblia quase que sendo contados num resumo, é um grande resumo, é um resumão. Ele vai falar os pontos mais importantes. Então, Crônicas ele fala profeticamente da esperança de reconstrução do templo, inclusive, que haveria de ser reconstruído. Ele também volta da esperança de um Messias que havia de vir. Há muitas referências messiânicas em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Porque ele está querendo encorajar e exortar o povo. Então é importante conhecer a história. Nós vamos ver que muitos capítulos vão falar só de descendência hoje. E não pule, tá? Na sua leitura aí. Você fala, é só descendência. Não, alguma coisa a gente sempre tem que distrair das escrituras, mesmo quando ela está falando de descendência. Então vamos lá, gente. São duas narrativas da história do povo de Deus. Uma a gente viu em 1 e 2 Reis, agora a gente está vendo 1 e 2 Crônicas. São histórias diferentes, perdão, são histórias semelhantes, contadas por perspectivas diferentes, tá bom? Reis foi escrito para quem estava no exílio, Crônicas para quem está pós-exílio. O foco de Crônicas, Judá. Vamos lá? Abra comigo 1 Crônicas, capítulo 1. Ele começa com os descendentes de Adão. Ele está recontando a história desde o começo para uma comunidade pós-exílio. A Bíblia é muito maravilhosa porque olha como ela mostra o amor e o cuidado de Deus, porque ele não se furtava
do pagar o preço para recontar uma história para uma nova geração. A gente já viu isso com Moisés fazendo isso em Deuteronômio. A gente já está vendo agora mais uma vez ele recontando a história, tipo, vamos começar de novo, vamos lá, vamos mais uma vez. Então ele começa Adão, Sete, Enos. Olha que interessante ver que ele exclui dessa narrativa, desse resumo, Caim e Abel. Porque o foco dele não é contar a história de Caim que matou Abel. Isso já está contado no Gênesis. Ele está fazendo um resumo para que a pessoa saiba como Deus recomeçou. Então, 1 Crônicas é um livro do recomeço. Então, a frase de hoje é importante conhecer a história, eu vou recomeçar. É isso. Crônicas é um livro, vamos recomeçar, gente, vamos reconstruir. O exílio aconteceu, nós estamos de volta. Então, Adão, 7 Enos. Cainã, Malael, Jarad, Enoque, Metusalém, Lameque. Versículo 4, Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, de novo, às vezes você lê, você fala, meu Deus, parece a escalação da seleção de Israel, aqui só tem nome. É só para a gente entender que existe uma história por trás, existe uma linhagem por trás. Ele está renovando e recomeçando numa geração. Aí ele vai, falou de Noé, então ele vai agora para Noé. Quem são os descendentes de Noé? Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque, Tiras. Aí ele vai pulando, eu vou colocando os descendentes mais importantes aqui para você, tá? Versículo 8. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi gerou a Nimrod e começou a ser poderoso na terra. Nimrod vai se tornar, inclusive, a referência de uma divindade maligna. Aí ele vai continuando agora nos descendentes de Sem, que era o primogênito de Noé. Olha quem que está importante ali na descendência de Sem. Versículo 26. Serug, Naor, Terá. Terá gerou Abrão, que é Abraão. Então, ele está fazendo um baita resumo de histórias que a gente leu nos primeiros livros do Pentateuco. Ele fez alguns versículos aí do capítulo. Ele já mostrou que na descendência de Adão tinha Noé, na descendência de Noé tinha Abraão. Descendentes de Ismael. Abraão teve Isaac e Ismael. E essas são as suas gerações. Está escrevendo os descendentes de Ismael. Ele vai mostrar Abraão e Quetura, que teve filhos com a sua concubina, mas também que ele gerou Isaac. Versículo 34, os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Ele já não menciona Jacó, mas ele está falando da nação. Então ele faz um grande resumo, né, gente? A gente passou quase um mês lendo toda a história que ele resumiu em 34 versículos. Porque ele está tentando mostrar que Deus começou com Adão, que passou para Noé, passou para Abrão, que agora chegou em Isaac, que chegou em Esaú, que chegou em Israel. Ele não está contando do sacrifício de Isaac, ele não está contando da impossibilidade de Sara ter filhos e Deus mudando o nome de Abrão, ele não está contando nenhuma história com detalhes, ele está fazendo um resumão para que a gente conheça a história e saiba como chegou até aqui. Os descendentes de Esaú, quem são, ele coloca, os descendentes de Seir, os reis e os príncipes de Edom. Então, de novo, é uma história rápida, um rápido resumo para o pessoal entender como a gente chegou até aqui. Capítulo 2, ele vai contar os descendentes de Jacó, que ele já chama de Israel aqui. Versículo 2, esses são os filhos de Israel. E por que é importante ele mencionar? Porque essas são as tribos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. E interessante aqui, porque ele menciona José, que não é uma tribo. Você lembra que José se dividiu em duas tribos, Efraim e Manassés. Aqui ele está mencionando os descendentes direto de Israel. José é um deles. Então são os 12 aqui, que lá na frente vai ser contado José como Efraim e Manassés. Ele, como o foco dele é falar sobre Judá, ele já diretamente vai falar sobre os descendentes de Judá. Ele não está falando dos descendentes de nenhum outro, diretamente de Judá. Esses são os filhos de Judá. Versículo 3. Onã, Selá. Esses lhe nasceram de Batsua, Cananeia. O primogênito, fez mal que era os olhos perante o Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ele está contando a história. O que é importante a gente ler? E eu vou pegar os personagens mais importantes para você não desmaiar aí lendo tanto nome, tá? Versículo 11. Da descendência de Judá. Naasson gerou Salma. Salma gerou a Boaz. Boaz é aquele que se casou com Ruth. Ele nem vai mencionar Ruth na história aqui, porque ele está indo pela linhagem falando dos homens. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé.
você já sabe onde isso vai chegar. Jessé, versículo 15, gerou a Davi, o sétimo. Então ele está vindo numa linhagem, e eu tô extraindo aqui dessa linhagem os nomes importantes, tá? Quando você acostume-se a ler as descendências, fazendo isso, Deus, deixa eu entender as raízes, para entender onde ele está querendo chegar com essa linha de pensamento aqui. Ele está entendendo chegar, ele está com dois objetivos. Primeiro, é importante conhecer a história e eu vou recomeçar. Então, em 2 capítulos, miraculosamente, ele começou em Adão e nós já estamos em Davi. Que resumo abençoado, mas que mostra uma linha, uma espinha dorsal. Existe uma história. Então, por que é importante a gente ter descendência, gente? Porque muitas pessoas pulam essa parte. Essa é a parte que você pula e acha que ninguém viu, né? Por quê? Porque é um monte de nome só? Não. Vamos aprender, inclusive, para um pregador que está iniciando, como é bom entender descendências. Por quê? Porque a descendência mostra a estrutura, a espinha dorsal, a coluna dorsal que o autor está escrevendo. Isso nos ensina. Olha como o cara conseguiu. Olha a intimidade minha com Esdras, possivelmente, o autor de 1 Crônicas. Olha como ele conseguiu resumir de Adão a Davi tão sucintamente, colocando os pontos mais importantes. É assim que você tem que fazer uma pregação. Você que é um pregador iniciante aí. Tem uma coluna dorsal. Tenha um começo, um meio e um fim. Onde você começou, onde você quer chegar. Porque senão você se perde. Você já viu alguém pregando? Que chega e fala, o cara prega, vai para um lado, vai para o outro, vai para Gênesis, vai para um lado, dá a volta ao mundo. Quando ele termina de pregar, você fala, meu Deus do céu, o cara pregou sobre o quê? Não sei, por quê? Não tinha uma espinha dorsal. Então, quem sabe um dia, a gente depois dos 100 dias, faça lives ou momentos para pregação da palavra, para que eu fale um pouquinho e a gente faça brainstorms como preparar uma pregação. Quem sabe um dia a gente faça isso? Eu tenho ideias malucas aqui. Mas, a descendência me ensina isso. Ao ler Crônicas, isso que me ensina. Poxa, o cara tinha um objetivo e ele cumpriu. Em 2 capítulos ele queria ensinar para a geração pós-exílio como nós começamos e como a gente chegou até a raiz de Davi. Ele ensinou com êxito. Ele não ficou colocando e floreando um monte de coisa, ele foi ao ponto. Adão, Noé, Abrão, Israel, 12 filhos, Judá, Davi. Meu Deus do céu, o cara é um mestre na escritura, por isso que ele é um escriba. Olha como ele escreveu e resumiu, sem ser prolixo, em 2 capítulos, nem em 2 ainda, em 1 capítulo e meio, ele já chegou em Davi. Davi foi o 7º. Ele continua falando da história de Davi, e aí, versículos importantes, ele vai mostrando Obed, que gerou a Jeú, versículo 38, e Azarias. Jeú, aquele rei que destruiu com Jezabel e seu reinado, com a casa de Acabe, com os profetas de Baal. Aí ele vai falando dos filhos de Davi. Lembra que ele está fazendo um resumo das coisas mais importantes, onde ele quer trazer o foco. Estes foram os filhos que Davi, que nasceram em Hebrom. Nasceu lá o seu primogênito Aminon, o seu segundo filho Aionã, e o terceiro Absalão. Também 6 filhos nasceram a Davi em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. Ele está mostrando como foi o reinado de Davi. De novo, como 1º e 2º Samuel já contaram a história, como ele fugiu de Saul, como ele foi ungido em vários lugares. Ele não conta nada disso. Ele não está sendo um livro histórico nesse sentido, ele está sendo um livro de resumo da história. É diferente. Então, ele está contando que ele reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Nós já sabemos essa história. Aquela comunidade pós-exílica precisava relembrar essa história. Em Jerusalém, quem nasceu? Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Vai entrar na história Salomão. Eu estou pensando nos nomes importantes aqui, para no meio dessa nomarada, você poder entender qual é a linha de pensamento desse autor. Salomão, então, ok, cheguei em Salomão, pensei o personagem mais importante que eu quero dar continuidade, ele vai continuar então falando nos descendentes de Salomão. Versículo 10, o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá. Salomão já é a época que agora Roboão nasce e em Roboão o reino se divide. Então eles continuam falando de todos os reis. Josafá, que inclusive foi rei em Judá, Josias, que foi rei também. Então ele continua dizendo. Ele vai continuar o capítulo 4 mostrando quem foram os descendentes de Judá. Os filhos de Judá, versículo 1 do capítulo 4, foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal.
Ele continua dizendo, e na descendência, olha o versículo 9. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores eu dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes se levanta como um intercessor. É um intercessor que a gente conhece, inclusive muitos ministérios de intercessão já vi se chamam Jabes. Porque Jabes está mostrando uma linhagem em Judá, se tornou alguém que clamou. Foi alguém que clamou para que a nação e ele não tivesse aflição. Ele continua mostrando vários descendentes. Jabes só pensei ali. Depois você vai lendo todos eles ali, são nomes. Para você que lê, para eu que posso ler, eu não tenho tanta referência. Poxa, quem que é o tal de Aminon? Quem que é o tal de Benzoete? Você fala, meu Deus, o que é isso? Ele está falando de uma geração que certamente sabia os descendentes ali. Claro que demandaria muito mais estudo e muito mais lives, muitos mais dias, para você analisar a linhagem de cada um desses que está mencionando. Mas o que a descendência tem que nos mostrar? Existe uma história, nós viemos de algum lugar. É isso que ele está mostrando para aquela nação ali. Então por isso que é importante conhecer a história, tá bom? Descendentes de Simeão, versículo 24, os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Zaribe, Zerá e Saul. Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram com suas famílias, com os filhos de Judá. De novo, uma história que especifica mais para a tribo de Judá, porque ele está falando para a tribo de Judá e cada um ali entender de onde veio a sua raiz. Então agora nós vamos ver os descendentes de Simeão, os descendentes dos outros filhos, descendentes de Rúben. Quantos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, era primogênito, mas profanou o leito de seu pai, por isso a primogenitura passou para os filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Lembra que José recebeu dupla porção, ele recebeu 2 tribos. Ele só está explicando por causa disso. Então ele vai agora, nos próximos capítulos, falar dos descendentes de todas as tribos. Ele começou a genealogia por Judá, para que Judá pudesse entender, mas ele está contando de todas as tribos, até porque no pós-exílio a nação ia se unir de novo. Então ele está contando a história de todas as tribos. Já lemos aqui os descendentes de Judá, agora lemos os descendentes de Simeão, agora ele contou os descendentes de Rúben. Os descendentes de Gade. Quem foram os filhos de Gade? Ele vai contar a partir do versículo 11 do capítulo 5. Ele vai continuar no versículo 18 e vai mostrar a história das tribos transjordânicas. Lembra que lá atrás a gente aprendeu que 2,5 tribos quiseram ficar, Rúben, Gade e meia tribo de Manassés quiseram ficar antes de atravessar o Jordão. E Moisés falou, tá bom, vocês ficam com esse território, mas o combinado é que vocês vão atravessar, deixa as mulheres e crianças aqui, mas vocês vão atravessar para ajudar os seus irmãos a conquistar a terra prometida. E foi isso que aconteceu, a gente lembra disso. Então ele está contando como essa história aconteceu. Dos filhos de Rúben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada. Eu estou no versículo 18 do capítulo 5. Quem tesava um arco, eram destros na guerra, houve 44.760 capazes de sair ao combate. Quais foram os tribos da minha tribo de Manassés, os cabeças de suas famílias? Porém, versículo 25, eles cometeram transgressões contra o Deus dos seus pais, se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que Deus de Israel levantou o espírito do rei da Síria, o espírito de Tigate-Pilieser, rei da Síria, que os levou cativos. A saber, os Rubenitas, os Gaditas e a minha tribo de Manassés. Então ele está contando como, inclusive, as tribos transjordânicas, que estavam além do Jordão, também foram para o cativeiro da Síria e está explicando o porquê. De novo, sendo redundante, ele está contando para pessoas que já tinham voltado do cativeiro, para o povo entender. É importante conhecer a história, é importante conhecer de onde a gente saiu, porque nós vamos recomeçar. Ele continua mostrando os descendentes da tribo de Levi agora. Os filhos de Levi, versículo 1 do capítulo 6, foram Gerson, Coate, Merari. Nós já lemos todos esses nomes. Os filhos de Coate, Anrão. Os filhos de Anrão, Arão. Lembra que é importante saber de Arão? Arão, levita, ou sumo sacerdote. Eliezer gerou a Finéias, Finéias a Abissua, e continua. Aí outro nome importante que você já ouviu falar, versículo 8. Aitube gerou a Zadok. Zadok a Aimás. Aimás, Azarias. Azarias, Joanã. Joanã gerou Azarias, este que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém, versículo 10. Então, você começa a identificar nomes importantes que ele está só relembrando nessa descendência. De novo, aí ele corre e chega lá no versículo 15, ele diz, Jeozadá, foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor.
Ele está lembrando qual foi o sacerdote, quem era da tribo de Levi, que na época do cativeiro foi levado para o cativeiro. Ele continua mostrando agora quem foram os cantores levitas. E aí a gente vai ter algo interessante de entender, que no capítulo 6 a gente vai perceber que o tabernáculo de Davi não era um templo levantado, era uma tenda, e nesse local a adoração era ininterrupta. Porque nós vamos ler como foi estabelecido por Davi adoração 24 horas por dia. Por isso que é importante ler, e no meio da genealogia você pega um ouro desse, uma formação tão importante, que a adoração não parava com Davi. Versículo 31 do capítulo 6. Estes são os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Você lembra que Davi trouxe a arca de volta? Nós lemos sobre isso, inclusive eu preguei sobre parte disso ontem na Conectados. A pregação se chama Pequeno Ajuste, e hoje no final do dia vai estar no YouTube se você quiser assistir. É reveladora a história, hein? Pequeno Ajuste, se prepara, nosso culto de ceia foi muito abençoado, você pode assistir até o fim do dia, hoje vai estar no meu YouTube lá, Felipe Parente. Mas ele está mostrando o que aconteceu quando a arca teve repouso. Davi estabeleceu líderes para construir e dirigirem o cântico. E o que esses caras faziam? Versículo 32. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. Então ele organizou uma escala de adoradores que adoravam no tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi não é tão falado até então, mas ele estabeleceu uma tenda para adoração. E a base realmente era adoração. Se cantava 24 horas por dia, se adorava 24 horas por dia. Havia uma organização nisso, a gente está começando a ver que o cronista está explicando isso. Estes são os que serviam com seus filhos. Dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliel. Ele está invertendo a genealogia, mas é genealogia. Filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Mate, filho de Amassai. Seu irmão, versículo 39, Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, etc, etc. Então, quem começou a estabelecer a adoração ali, o que ele está mostrando é Emã, o cantor, e Asaf. Seus irmãos, versículo 48, os levitas foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Então, no tabernáculo da casa de Deus, e agora no tabernáculo constituído por Davi, havia serviço e trabalho e havia adoração. Havia cântico, havia Asaf com os instrumentos. Então, pela primeira vez, a gente está vendo a música diretamente envolvida na adoração contínua. Quem estabeleceu isso foi Davi. Também tem os descendentes do sumo sacerdote, ele vai colocar. Perceba como esse capítulo 6, ele tá focando na linhagem sacerdotal. A tribo de Levi, a tribo dos levitas, como Davi estabeleceu para eles, inclusive, turnos de adoração. E agora a descendência do sumo sacerdote, o levita mais conhecido. Arão e seus filhos faziam oferta sobre o altar e o holocausto, versículo 49 do capítulo 6. Sobre o altar do incenso, todo serviço do lugar santíssimo, expiação de Israel. Foi filho de Arão, Eleazar, de quem foi filho Finéias. Lembra que Finéias é aquele que, vendo um homem pegando uma mulher cananeia, levando para dentro de sua tenda, na vista de todos, ele vai lá e perfura os dois? Ele tinha zelo pelo Senhor? Finéias, você lembra dessa história? Então ele está mostrando quem foram os descendentes de Arão. Arão também teve um filho Finéias, de quem foi filho Abissua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Zeraías. Lá no final, um outro nome conhecido, versículo 53, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimás. Ele vai lembrar que existia uma cidade dos levitas, porque a nação está sendo reconstruída. Ele vai lembrar alguns detalhes. São estes os lugares que os levitas habitavam, versículo 54, segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, os filhos de Arão, a família dos coatitas, por quem lhes caiu sorte. Deram-se Hebron na terra de Judá aos seus arredores. Aos filhos de Arão, então, vai mostrar onde eram a cidade dos levitas, para que quem fosse reconstruir soubesse e continuasse guardando esses princípios que vinham desde lá de trás. Você lembra que os levitas, na divisão de terras, eles não tinham porção, eles não tinham herança, porque a herança dos levitas era o próprio Senhor. Então ele está voltando a lembrar que a lei previa que os levitas deveriam ter cidades, então, dentro de cada terra. Ele está mostrando quais foram os limites de cada cidade. Então, capítulo 6, do 54 para frente, são os limites geográficos de cada cidade dos levitas. Você pode ler com calma depois ali, para você entender os limites da geografia, se você é alguém mais cartográfico, que quer estudar mais um pouco mapas. Ele continua mostrando quem foram os descendentes de Issacar,
versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Os filhos de Isacar foram Tolá, Puá, Jazube, Sinom, 4 ao todo. Seus irmãos e todas as famílias de Isacar foram homens valentes, versículo 5, 87.000, registrados por suas genealogias. Os descendentes de Benjamim, versículo 6, os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Jadiael, 3 ao todo. Ele está mostrando os filhos de Benjamim. Ele continua mostrando os descendentes de Manassés, os filhos de Manassés, Asriel, da sua concubina, Maquir, seu pai de Gileade, todos os descendentes de Israel. Vai mostrando os descendentes de Benjamim. Era filho de Efraim, de Benjamim não, de Efraim, era filho de Efraim. Ele vai contando, as suas possessões foram na terra de Betel, suas aldeias ao oriente, os descendentes de Asser, quem foram seus filhos em Asser, e assim ele vai mostrando. Aí ele chega e repete com mais detalhes os descendentes de Benjamim de novo. Capítulo 8, Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, Asbel, o seu segundo, Ará, o seu terceiro. De novo, é um capítulo inteiro mostrando quais foram os benjamitas. E aí ele termina de falar as genealogias de cada tribo. E aí agora nós vamos começar com ele mostrando os habitantes depois do cativeiro. Então, ele mostrou o que Deus fez de Adão até Davi, quem foram os descendentes de cada tribo. Ele é um baita escritor porque ele resume a história, de modo que aquela geração possa entender. É importante conhecer a história. Eu vou recomeçar. E agora, ele vai mostrar quem são os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Pós-exílio, a geração para a qual ele está escrevendo ali. Todo Israel foi registrado por genealogias, inscrito no livro, versículo 1 do capítulo 9, inscrito nos livros do rei de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Então ele está contando toda a história. Graças a Deus pelos escribas, graças a Deus pelos aqueles que registram, porque quem registra a história tem história para contar. Registra a história. Nós estamos numa geração diferente, né? Se eu quiser ver as minhas fotos da infância, eu tenho que buscar os álbuns antigos e tentar achar de alguma forma a história. Nessa geração você tem tudo na palma da mão, você tem um histórico ali, se você quiser, com fotos na nuvem, desde o dia que você nasceu, das suas fotos de bebê, até as suas fotos do dia de hoje, para essa presente geração. A história tem que ser registrada de alguma forma, então registre a história, escreva a história, registre os dias, conte você. Se você quiser, tem o teu diário, se assim você quiser, mas registre a história, porque a gente só tem acesso a tudo isso porque o povo de Israel é um povo que registrava a sua história. Então ele está contando até aí. Toda a história de Israel foi registrada em livros até o exílio da Babilônia por causa da sua transgressão. Aí ele vai começar agora de novo, versículo 2. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Ele está começando a mostrar a geração do recomeço. E ele vai contar quais foram os nomes. Utaí, filho de Aimude, filho de Onri, dos Sironitas Asaías. Ele já fez, então, a genealogia para trás, agora ele está mostrando o que está acontecendo no presente. É um registro histórico. Por isso que você lê tanto nome e fala, meu Deus do céu, por isso que eu vou pular. Não, leia só para você ter como referência. Eu tentei aqui hoje extrair alguns trechos mais importantes e te mostrar, no meu entendimento, qual foi a linha de pensamento do autor de Crônicas até aqui. Ele contou primeiramente a história de Adão até Davi, aí ele destrinchou a tribo de Judá e foi mostrando a tribo de Ruben, foi mostrando a tribo levítica, gastou tempo para mostrar o que aconteceu com os sacerdotes, todas as outras tribos, inclusive Benjamim, e agora está mostrando como que eles recomeçaram a reconstrução em Jerusalém. Então, de novo, o capítulo 9 está contando gerações pós-exílio. Todos esses escolhidos para as guardas foram 212, mostrando guardas de portas, cada um na sua função, levitas que cuidavam do ministério na casa de Deus. Ele vai contando. Então, ele vai mostrando, estes foram registrados, versículo 22, pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Ele está mostrando lá atrás como cada um foi constituído. Quem são esses? Aqueles que guardavam os filhos, as portas da casa do Senhor na sua tenda, os porteiros que estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao norte, ao sul. Tinha uma organização. Estavam todos alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância ele estava encarregada no que tinham que dever e abrir todas as manhãs. Então ele está mostrando até os porteiros, como que Davi estabeleceu isso, como que estava organizado, aqueles que guardavam as portas do templo. Alguns estavam encarregados dos utensílios do ministério, versículo 28, porque esses eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Então olha como era organizado, gente.
E a gente já viu que aqui ó, tinha escala de músico. A gente está vendo aqui no capítulo 9, a partir do versículo 22, que tinha escala de porteiros, guardas do templo, que tinha escalas agora dos que cuidavam dos utensílios do ministério e do utensílio da casa. Tudo era feito com ordem, com organização. Você que pastoreia, que lidera uma igreja, seja excelente nessa organização, na organização dos ministérios, nas escalas ministeriais. Isso vem desde lá do tempo que Davi está ensinando. Então ele está mostrando como era. Então ele contou um pouco da geração que estava em Jerusalém reconstruindo e está voltando um pouco na história agora de como era organizada a casa de Deus antes, para mostrar para o pessoal que vai reconstruir. Gente, vamos reconstruir? Vamos reconstruir de forma organizada. Vai mostrando os que cuidavam do vinho, do azeite, confeccionavam especiarias, daqueles que cuidavam das assadeiras. Ele está mostrando o capítulo 9 inteiro como era organizado o templo. Aí ele vai voltar e contar a história de Israel, que aconteceu em 1 Samuel 31, a gente leu já. Ele vai contar, os filisteus lutaram contra Israel, versículo 10 do capítulo de 1 Crônicas, versículo 1 do capítulo 10, perdão. Os filisteus pelejaram contra Israel, tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram mortos no monte de Giboá. Os filisteus perseguiram Saul, seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filho de Saul. Se agravou a peleja contra Saul, os filisteus habitaram, ele muito temeu. Saul falou para o seu escudeiro, arranca a espada e me atravessa. O seu escudeiro não quis. Saul tomou a espada e lançou sobre ela. Ele está voltando um pouco e focando-se só na história de como Saul morreu, porque lembra que o desejo dele é introduzir Davi na história. Então ele é muito interessante a maneira que ele estrutura o seu discurso. Por quê, gente? Ele, quero voltar para você poder entender comigo, tá? Para você ler esses livros que parecem ser mais densos, mais complicados, que às vezes não fazem sentido, só para você entender como estava a cabeça do autor ao escrever. Então ele começou contando Adão, Noé, Abrão, Davi, tribo de Judá, tribo de Rúben, tribo de Levi, tribo de Simeão antes, né? Tribo de Rúben, tribo de Levi, todas as outras tribos. Parou. Existe uma geração para reconstruir Jerusalém. Ponto. Só que para reconstruir, lembre-se que Davi estabeleceu turnos na casa, turnos de cantores. Ele gastou o capítulo 6 todo mostrando os levitas, turnos de cantores, turnos de servos na casa. Não só isso, turnos de porteiro, turnos de zeladores, turnos de seguranças do templo. Aí agora que ele contou como funciona, deixa eu voltar um pouquinho na história e mostrar que tinha um rei, que era Saul, ele morreu numa guerra. Tudo para preparar agora ele voltar e contar com calma a história de Davi. Porque ele está contando para uma raiz que continuaria e um trono que continuaria sendo um trono da linhagem de Davi. Versículo 1 do capítulo 11. Todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Saul era rei, era você que nos fazia entrar e sair militarmente. Então, versículo 3, todos os anciãos vieram ter com o rei em Hebrom. Davi fez aliança com Hebrom perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. O autor é direto e reto. Ele não conta quando Davi foi ungido lá em Belém, na casa de seu pai. Ele não conta que Davi matou Golias. Ele não conta que Davi teve que fugir de Saul. Não, ele elimina toda a história. Saul morreu, agora ele já vai para Hebrom. Na primeira unção de Davi, ungido rei por sua tribo em Judá. Ele já começa ali. Ele mostra como Davi conquistou Sião, que quando ele parte para todo Jerusalém, os jebuseus não deixaram ele entrar na terra. Lembra que não deixaram ele entrar em Jerusalém mesmo, falando, olha, você não vai entrar aqui, os coxos não vão deixar você entrar. A gente já leu essa história. Davi então conquista Sião. Versículo 5, dos moradores de Jebu, Davi falou, tudo bem, tomou a fortaleza de Sião, esta se tornou a cidade de Davi. Ele está contando a história, resumindo a história para aquela geração. Versículo 7, assim habitou Davi na fortaleza, ela se chamou cidade de Davi. Foi edificando a cidade em redor, desde Milo, Joabe renovou o resto da cidade. Versículo 9, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Ele vai continuar mostrando quem foram os valentes de Davi, aqueles caras que começaram lá endividados e quebrados na caverna de Adulão. Ele vai contar já os principais valentes. Os principais valentes de Davi foram aqueles que apoiaram valorosamente o seu reino, versículo 10 do capítulo 11. Esses são os valentes de Davi, versículo 11. Jazobeão, vai contar Eleazar, vai dizer todos os valentes dele. 3 dos 30 cabeças desceram a penha para ter com Davi na caverna de Adulão. O exército filisteu se acamparam no vale de Refaim.
Davi, lembra que ele falou, quem me dera beber da água que tem em Belém, e eles trouxeram água ao Senhor, Davi não quis beber. Ele está contando um resumo de histórias que nós já lemos, só para que uma geração pudesse entender. Também Abissai tinha o seu irmão Joabe, que levantou a lança contra 300 e os feriu, matou um egípcio, foram heróis do exército quem? Versículo 26, Azael, Joabe, Samote, ele vai contando todos os heróis dos valentes de Davi. E nossa leitura já termina hoje, em 1 Crônicas capítulo 12, mostrando quem foi o exército de Davi. No sentido de que ninguém constrói nada sozinho, ninguém vai fazer nada sozinho. Então ele vai mostrar, estes são os que vieram a Davi a Ziclag. É um resumo da história. Lembra que Ziclag, ele lembra, tô te lembrando, tá? De cabeça que a gente já leu. Lembra que Davi, de tão perseguido por Saul, ele chega a habitar na terra dos filisteus, lá em Gate. E aí os filisteus vão entrar em guerra contra o povo de Israel. Davi vai lutar pelos filisteus, só que o rei diz, não, Davi, é melhor não. O pessoal dos filisteus está meio preocupado aqui, né, ansioso, achando que você vai trair a gente também. Então não, fica aí na tua. Só que quando ele saiu para se alistar a guerra e voltou, a cidade que ele estava em Ziclag tinha sido saqueada, tinha sido tudo levado embora. Ele está contando essa história. Estes são os que vieram a Davi a Ziclag. Quando o fugitivo de Saul, filho de Quis, era um dos valentes que ajudavam na guerra. Tinham por arma arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e atirarem flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Ele está mostrando quem estava guerreando, quem que era o exército de Davi. Quem eram esses caras? Versículo 3. Aiezer, o chefe, Joás, filhos de Semá, o gibeonita, Gesiel e Pelete, Beraque e Jeú, Ismaías, que eram dos cintos das cabeças dele, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josadab, são nomes que para nós não faz tanto sentido, mas ele está contando uma história, porque certamente muitos que estão lendo são descendentes de algum desses. Dos gaditas que passaram a Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, versículo 8, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto eram como de leões, eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ele está mostrando como era guerreiro o exército de Davi. Versículo 15, estes são os homens que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por suas ribanceiras e se puseram em fuga, todos os habitantes nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Vieram alguns filhos de Benjamim, Judá, Davi, a fortaleza, está mostrando que existia um exército. Quem foi esse exército? Inclusive proclamou Davi rei em Hebrom. Versículo 23. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir no reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo para a peleja, armados para a peleja. Dos filhos de Deum, valentes para a peleja, 7.100. De Judá, 6.800. E assim está mostrando todos os homens, a soma de todos que vieram para a batalha e para ungir Davi rei em Hebrom. Todos esses homens de guerra, versículo 38, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer de Davi rei sobre todo Israel, também sobre todo o resto de Israel. Era unânime o propósito de fazer Davi rei. É importante conhecermos a história. É importante sabermos o que Deus já fez. Porque quando a gente sabe o que Deus já fez, a gente consegue lembrar do seu poder e do tamanho da sua mão. É importante registrar a história. Então, o que é interessante nós sabermos hoje na nossa leitura? Enquanto nós vivemos a história, nós, na verdade, estamos escrevendo a história. Não despreze o que Deus já fez. Se eu parar, por exemplo, para contar os últimos 20 anos da minha vida, que é mais ou menos o tempo que eu exerço o ministério pastoral, quanta história Deus tem para contar? Quanto milagre eu já vivi? Quanta história Deus já fez? E por que é importante eu ter esse registro? Para que eu ensine os meus filhos, e os meus filhos ensinem os seus filhos, e os seus filhos ensinem os seus filhos. Para que não se passe despercebido os milagres que Deus já fez. Então é importante conhecer a história. A gente está lendo e eu sei que às vezes se você só lê sozinho, 1 Crônicas, os primeiros capítulos, fala, cara, por que eu estou lendo isso? Gedelias, Gedaquias, Jabalias, não sei lá, estou inventando nomes aqui, é só um nome atrás do outro? Não. O que ele está mostrando nós temos uma história, nós chegamos até aqui por uma história. Minha intenção hoje para você foi mostrar como é um exímio escritor o autor de 1 Crônicas. Porque ele está sendo assertivo na sua história. Ele não está escrevendo nomes ao léu, não está escrevendo nomes aleatoriamente, ele está escrevendo nomes para fazer o povo entender a história que os trouxe até aqui. Então, nossa frase de hoje é importante conhecer a história. Eu vou recomeçar. Conheça a história.
Olhe para trás, veja o que Deus já fez na tua vida. Quem lembra da história, lembra de um Deus de milagres, lembra de um Deus de poder, lembra de um Deus que é capaz de fazer coisas grandes. Nós terminamos hoje nossa leitura, capítulos... Primeiro, no cronograma, a gente leria 2 Reis, mas a gente terminou, né? Então, 1 Crônicas 1 a 1 Crônicas 12. Dia 29 terminou. Amanhã nós vamos para o dia 30. Nós vamos continuar lendo 1 Crônicas. Vou até marcar aqui, ó. Marcar na tua frente, que eu marco todo dia. Olha lá. Estamos avançando, hein? No nosso 100 dias de leitura. Se você quiser esse cronograma de leitura, tá aqui no Instagram, no link da bio. Vou subir agora. O cronista Esdras, possivelmente ele que escreveu, tem muito a nos ensinar ainda. Vou subir agora, a partir de amanhã, nós vamos continuar lendo a história e o resumo do que Deus fez. Parece uma repetição, mas na verdade é ele contando para uma nova geração. E sempre que a gente vai ver alguém contando uma história que a gente já conhece, a gente vai ver que existem ângulos diferentes. Então, vamos nessa, vamos continuar mergulhando nas Escrituras. Vou subir agora aqui. Comente lá, eu vou recomeçar, ou então comente, é importante conhecer a história. Conheça o que Deus já fez, porque quando a gente conhece o que Deus já fez, a gente está pronto para entender que Deus ainda tem grandes coisas para fazer no nosso futuro. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua segunda-feira, que você viva coisas grandes que vêm da parte de Deus, que Deus te abençoe de forma sobrenatural. Lemos muitos nomes, muitas histórias, e a essência é: existe um começo, um meio e o final está garantido por Deus. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até amanhã, 6 horas da manhã, vamos estar reunidos aqui de novo. Fica na paz.